Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Olá, sejam muito bem-vindos à Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Agricultores protestam contra o governo na Alemanha e param as ruas do país. O protesto é uma reação contra o corte de subsídios ao diesel. Que outras mudanças também estão gerando essa onda de insatisfação? E qual a relação disso com o Brasil? Você vai ver nesta edição. Taiwan escolhe presidente do país neste fim de semana. O resultado da eleição pode complicar a relação entre China e Estados Unidos e repercutir na geopolítica mundial, na tecnologia e no agro. E mais, o preço dos fretes marítimos sobe 170% na rota Ásia-Europa, depois de ataque de grupo rebelde do Iêmen a navios na região do Mar Vermelho. E você vai ver também que a Agência Climática dos Estados Unidos prevê um El Niño e um Laninha em 2024. A gente vai saber o que muda para o clima e as lavouras do Brasil na temporada. Mark Zuckerberg, dono do Facebook e do Instagram, mira no agro e anuncia investimentos na pecuária. Ele está criando as raças Wagyu e Angus, que produzem algumas das carnes mais caras do mundo. Você vai ver ainda os destaques da maior feira de tecnologia do mundo e algumas das tendências para este ano de 2024. Tudo isso e mais no Hora H do Agro, que já está no ar. Produtores rurais da Alemanha bloquearam rodovias do país ao longo desta semana. O setor agrícola reage à proposta do governo de reduzir gradualmente os subsídios ao diesel e incentivos fiscais que incidem sobre o setor agrícola. De acordo com a agência de notícias Reuters, tratoraços foram observados em quase todos os 16 estados federais. Nas placas haviam frases como sem agricultor, sem alimento, sem futuro. Em dezembro, vale lembrar que produtores rurais já haviam tomado as ruas de Berlim em um outro protesto contra a proposta do governo alemão. A gente vai aprofundar essa situação, entender os efeitos com o coordenador do Laboratório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, professor Daniel Vargas. Seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kelly, um prazer falar com você. Da mesma forma, professor Daniel, o que está por trás da greve ou desta onda de protestos do agro na Alemanha? É mais do que uma reação à proposta de corte de subsídios ao diesel? Com certeza, Kelly. Eu acho que todo protesto costuma ter duas agendas. Uma agenda evidente, que é um estopim provocado por uma ação concreta, que no caso foi a decisão do governo de cortar os subsídios utilizados pelo transporte na produção de alimentos. Mas a segunda agenda, e mais complexa, diz respeito às condições gerais da produção do alimento na Alemanha em particular, mas na Europa em geral. Ao longo dos últimos anos, o que tem acontecido de maneira muito firme na Alemanha é uma espécie de substituição da agenda da agricultura. A política agrícola começa a ser cada vez mais percebida como uma política orientada para determinado perfil de consumidor de renda média e de renda alta, que tem como prioridades questões como a proteção ao meio ambiente, a biodiversidade, questões ligadas à diversidade, proteção das mulheres, de minorias, entre outras preocupações de segurança e qualidade do alimento. Mas quando essa agenda passa a ser a agenda central da política agrícola de um país, o que acontece como consequência é que a discussão importante e necessária sobre as condições de produção fica em segundo plano. E a discussão sobre o crédito, tecnologia, capacitação técnica, acesso ao mercado, desaparece da prateleira da política e das discussões nacionais. E na agricultura o que aconteceu, Kelly, foi que o Ministério da Agricultura nos últimos anos, em particular nesta gestão, sob a liderança do Partido Verde, abraçou como prioridade nacional essa agenda
de eleitores de classe média, que são os principais eleitores do Partido Verde. E, como consequência, a situação dos produtores no campo foi se tornando cada vez mais dura e difícil, até que veio a faísca que despertou o incêndio do protesto que tomou conta do país. Interessantíssimo que você coloca aqui sobre a mudança do papel do Ministério da Agricultura na Alemanha. E a minha dúvida é, esse papel da política agrícola liderada por órgãos ou como Ministério da Agricultura está mudando apenas na Alemanha ou é algo que você tem observado acontecer em outras áreas da Europa ou em outros países do mundo, de forma que a gente precisa prestar atenção nisso? É um movimento análogo e disseminado por vários países da Europa. E não começou, na verdade, neste governo alemão. É uma tendência que é acompanhada por um perfil da cultura europeia que começou a colocar na prioridade mais elevada das discussões outras questões pertinentes à vida ou aos desejos desse consumidor na realidade em que se encontram. E à medida em que essa agenda vai se conformando como agenda nacional, o que também passa a acontecer é que ela se torna uma agenda contra a produção e muitas vezes contra o produtor, né? É uma agenda que tem por característica fiscalizar, cobrar, controlar os métodos, exigir prestação de contas contínuas, não apenas sobre aquilo que o produtor faz na utilização de um ou de outro insumo, mas de toda a sua cadeia organizacional. E ao longo do tempo isso foi gerando insatisfação e protestos que vão se repetindo, ganhando gravidade na Europa. Só para dar alguns exemplos, Kelly, houve protestos ao longo dos últimos anos muito firmes na Irlanda, na Itália, na França com grande frequência, gerando inclusive uma mudança de orientação do governo Macron em relação à política ambiental e à política de comércio exterior. Ele disse que não quer mais o acordo com o Mercosul. E na Holanda, mais recentemente, os protestos foram além. Viraram partido, elegeram a maioria no Senado no início do ano passado e recentemente elegeram a maioria na Câmara. E agora são governo. Muito bem lembrado, e a nossa audiência que acompanha regularmente o Hora H do Agro acompanhou todos esses protestos, porque a gente tem feito uma cobertura jornalística sobre esse movimento ao redor do mundo. A pergunta que fica é, esses protestos, eles são o bastante para frear uma agenda que você aponta que está em desconformidade com os interesses mais intrínsecos do setor agro em diferentes regiões do mundo, ou será preciso mais do que protestar? Quais são os caminhos? Kellen, na verdade, eu acho que o que os produtores estão fazendo na Alemanha e na Europa não é apenas mostrar como esta agenda que está em curso em voga, ela nega ou restringe os interesses do agro. Ela nega e restringe os interesses do desenvolvimento nacional, os interesses da produção, como a verdadeira raiz para a geração de renda e riqueza e para a organização de qualquer sociedade próspera e segura. E o que está acontecendo lá, me parece ser uma onda ou uma tendência que se espalhou ao longo dos últimos anos, em que, de certo modo, nós nos contentamos em discutir como nós vamos controlar, como nós vamos redistribuir, como nós vamos acomodar e não como nós vamos produzir. E o que está acontecendo lá pode muito bem se espalhar para outros países. E eu espero que isso não chegue, na verdade, com mais ênfase, como de alguma maneira já vem chegado no debate público brasileiro. Mas a verdade é que, independente do que acontecer em relação a esse protesto particular na Alemanha, me parece que o resultado deste evento na Alemanha fará é criar uma grande fratura na legitimidade da política ambiental e da política de controle pensada e implementada na Europa. Meio ambiente é importante, mas não pode ser desconectado de outros interesses tão valiosos quanto que estão na base de uma sociedade bem ordenada. A gente escolheu abrir a edição de hoje com esse tema porque ela é simbólica, é frio, muito intenso e muita gente foi às ruas, ou seja, não viu um obstáculo para se manifestar. Essa desconformidade, né, esse movimento de grande proporção na Alemanha também importa, mas mais do que tudo, o que a gente quer saber de você, professor, é que paralelos a gente consegue estabelecer entre essa situação da Europa e do Brasil. Estamos próximos de uma situação semelhante a essa? Se sim, por quê? Ou não, estamos distante de uma situação de grande protesto coordenado em vários estados? Kellen, é difícil prever,
de que maneira esse estopim que aconteceu na Europa vai se espalhar pelo mundo. Mas uma coisa é verdade, Kelly. Nós sabemos que essa visão da agricultura como problema, como câncer, como sede dos desafios para a solução e cura dos males da sociedade, tem se disseminado por vários países. E isso é muito ruim e indesejável para todos. De que maneira o mundo irá reinterpretar o papel e posição da agricultura no centro da sociedade, nós veremos. Mas sabemos que, se esta visão de um consumidor de alta renda, preconceituoso, que quer restringir porque desconhece a realidade do campo, chegar ao Brasil, não me surpreenderia se os tratores ocupassem as cidades. Professor Daniel Vargas, que satisfação começar a edição de hoje com uma análise tão profunda e pertinente sobre estes temas que estamos vendo no mundo e que fazem muita diferença para o olhar atento de quem está observando os acontecimentos aqui no Brasil. Muito obrigada, coordenador do Laboratório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, professor Daniel, volte sempre. Muito obrigado, um prazer mais uma vez. Obrigada. E neste sábado, a população de Taiwan vai às urnas para definir quem será o presidente do país. O resultado da eleição pode complicar as relações entre Estados Unidos e China, duas das maiores potências do mundo. E isso também impacta a geopolítica mundial. O presidente chinês Xi Jinping afirmou, durante um discurso de Ano Novo, que a reunificação da China com Taiwan é inevitável. A China considera Taiwan uma província rebelde e defende o princípio de uma só China. Os Estados Unidos afirmaram que estariam dispostos a usar força para proteger Taiwan em caso de uma invasão chinesa à ilha. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja enviar uma delegação a Taipei após as eleições para reafirmar o suporte a Taiwan. A embaixada chinesa em Washington disse ao Financial Times que se opõe firmemente a que os Estados Unidos tenham qualquer forma de contato oficial com a região de Taiwan e apelou para a administração Biden parar de enviar sinais errados às forças separatistas da independência de Taiwan e abster-se de interferir de qualquer forma nas eleições na região. As eleições de Taiwan estão no radar agro pelos impactos potenciais na geopolítica mundial, com uma eventual complicação nas relações entre Estados Unidos e China. Taiwan é considerado um país estratégico, já que está próximo de uma importante rota marítima do mundo, localizada no mar da China Meridional. Especialistas afirmam que um conflito nesta área afetaria o comércio global e, consequentemente, o agro brasileiro. Além da geopolítica, o tema de Taiwan também importa pelo lado da tecnologia. A ilha é responsável por produzir a maioria dos chips semicondutores mais avançados do mundo, que são utilizados em produtos que vão desde smartphones até veículos elétricos. E na eleição de Taiwan concorrem o atual vice-presidente do país, do Partido Democrático Progressista, que já disse ser um trabalhador pela independência de Taiwan. O segundo é o candidato do Kuomintang, partido da oposição ao governo atual, e que defende laços mais estreitos com a China, mas que nega ser pró-Pequim. O candidato da oposição é ex-policial e é prefeito de uma cidade de Taiwan. E o terceiro principal candidato faz parte do Partido Popular de Taiwan e já foi prefeito de Taipei, a capital do país. A gente vai analisar agora as eleições de Taiwan, impactos na geopolítica, na relação entre Estados Unidos e China e para o agro, com Alexandre Coelho, que é doutor em Relações Internacionais pela USP e especialista do Observa China, que é uma rede independente de estudos sobre o país asiático. O Alexandre conversa conosco direto do Japão. Seja muito bem-vindo, Alexandre, ao Hora H do Agro. Obrigado, prazer é meu de poder comentar esses assuntos aí que muito me interessam e também são importantes aí para o Brasil e para o mundo. Alexandre, para a gente também é muito importante, especialmente a nossa audiência do agro, quer saber quem é o favorito para ganhar a eleição em Taiwan, hein? Olha, de acordo com as últimas pesquisas, seria o William Lai,
do partido da situação, que é o Partido Democrata Progressista, né? E em segundo lugar aí está o Hu Yuit, do Kuomintang, que aliás é o candidato preferido de Pequim, né? Em terceiro lugar vem o Ko Wen-je, do Partido do Povo. Então, nós temos uma preferência, ou melhor, uma situação que aponta para a permanência de um candidato no poder que é favorável à independência de Taiwan da China, é mais separatista, a gente pode dizer isto? É interessante notar o seguinte, vamos lá. Os três candidatos têm o mesmo discurso de manter o status quo de Taiwan atual, né? O status quo atual de Taiwan, que significa? Significa manter a independência de fato, mas não do ponto de vista legal. E, ao mesmo tempo, ao manter a independência de fato, também não realizar a unificação com a China. A mudança entre os três seria como manter isso e como resolver isso. O candidato da situação, de acordo com as pesquisas que está em primeiro lugar, ele prega uma reaproximação, um fortalecimento dos laços com o Japão, com os Estados Unidos e com os parceiros da Europa também, né? Já os outros dois candidatos entendem que, especialmente o candidato Kuomintang, o Hu Yu-i, ele entende que seria interessante reestabelecer o diálogo com Pequim. Porque desde a última eleição, em 2016, em que foi eleita a candidata mais pró-independência de Taiwan, a atual presidente, Tsai, não se tenha mais os diálogos ou a via de diálogos aberta mais como antes. Então, o candidato Kuomintang prega o restabelecimento do diálogo com a China. Já o candidato William Lai, ele prega o fortalecimento com Japão, Estados Unidos e países da Europa. Alexandre, as eleições em Taiwan, na sua perspectiva, já estão complicando a relação entre Estados Unidos e China? E a minha pergunta tem como base uma posição que a gente viu por parte da Embaixada da China em Washington, dizendo que se opõe firmemente a que os Estados Unidos tenham qualquer forma de contato oficial com a região de Taiwan e ainda apelaram para a administração de Biden parar de enviar o que chamaram de sinais errados às forças separatistas de independência de Taiwan. Qual a sua avaliação? Olha, vamos lá. O que acontece? As relações entre Estados Unidos e China estavam num crescente, do ponto de vista negativo, num crescente de retóricas inflamadas, retóricas de guerra, especialmente até o final de 2022, começo de 2023. Até então, os dois países tentaram iniciar diálogos e encontros para realizar uma distensão das relações, especialmente depois do encontro na APEC e também entre outros diálogos aí, outras conversas e as visitas, por exemplo, da Janet Yellen a Pequim e do secretário de Estado Antony Blinken a Pequim, né? Uma distensão. O que acontece com a eleição, e especialmente se o candidato da situação ganhar, é que realmente você vai ver um aumento novamente, quase que uma neutralização aí desse processo de distensão. Você vai ver novamente um aumento dessas retóricas inflamadas dos dois países, tá? Mas isso não vai, na minha opinião, não significa ainda que haverá um conflito militar ou um conflito armado, mas sim a manutenção dessas retóricas inflamadas, retóricas de guerra.
Interessante. Então, você não vê Taiwan no centro de uma guerra eventual, de um conflito mais direto entre Estados Unidos e China em 2024? E isso tem alguma relação com as eleições dos Estados Unidos? Porque a gente tem hoje o comando de Biden e a gente tem uma perspectiva de que a eleição fique entre Trump e Biden. A depender de quem assumir a liderança da principal economia do mundo, a relação com Taiwan também pode mudar? Sim, vamos lá. Com certeza, nós temos aí que avaliar duas variáveis, né, que são muito importantes. A eleição em Taiwan, obviamente, que é o que a gente já está avaliando, e a eleição dos Estados Unidos no final do ano. Essa eleição é muito importante. Se Trump ganhar, de acordo com Trump, em discursos passados, na época em que ele era presidente dos Estados Unidos, por exemplo, ele dizia que Taiwan havia obtido, digamos assim, talvez ilegalmente, ou obtido, digamos, entre aspas, roubado a tecnologia de semicondutores dos Estados Unidos. De acordo com outro discurso do próprio Trump também, ele não via nenhum benefício em exportar armamentos para Taiwan e também nenhum benefício em defender Taiwan em caso de um conflito, né? Então, o que acontece? Dependendo das eleições dos Estados Unidos, de quem ganhar, a China não vai precisar considerar o fator, ou não considerar, mas diminuir o fator Estados Unidos caso Xi Jinping resolva realizar uma reunificação com Taiwan de forma mais assertiva ou à força, né? Ou seja, acredito eu que China deve calcular ainda muito bem do ponto de vista geopolítico, as informações e o que deve ocorrer nos Estados Unidos até o final do ano. É óbvio que a gente não pode aqui cravar, né, ou escrever na pedra, digamos assim, que não vai haver guerra ou que haverá um conflito, né? Mas a gente tem algumas tendências. De acordo com algumas declarações do representante do Ministério do Exterior da China recentemente, eles disseram que não pretendem entrar em conflito com os Estados Unidos e que a preferência da China é se reunificar com Taiwan, mas de forma pacífica e não de forma conflituosa. Por outro lado, acabei de verificar aqui recentemente uma notícia de que a China deve partir para um conflito, caso, dependendo do resultado das eleições. Então, você tem aí sempre discursos que levam a um lado ou ao outro. Interessante. O que você está dizendo para a gente, em outras palavras, e me corrija se não for isso, é que a eleição dos Estados Unidos, uma disputa hoje que se coloca entre Biden e Trump, pode postergar uma tomada de decisão da China em relação a Taiwan, porque a depender do candidato que liderar a economia norte-americana, a gente vai ter uma ou outra atuação. Vai lembrar para a nossa audiência que a administração Biden, ela tem suportado Taiwan com o envio de recursos militares recentemente, né? E você disse que a postura do Trump seria uma posição diferente dessa. Também a gente vai analisar isso de perto, afinal de contas, Trump tem uma retórica anti-China. E isso, para a gente, é muito importante do ponto de vista do agro, que é onde eu gostaria de focar com você agora. A gente está aqui olhando para Taiwan num programa especializado em agronegócios, porque a gente tem interesse na geopolítica mundial, porque isso impacta diretamente no nosso comércio agrícola, e também na tecnologia, já que Taiwan tem um grande peso nesse setor. Qual é a sua visão? Olha, realmente vamos avaliar o que Xi deve fazer, dependendo de quem vai ganhar, né, amanhã. Então, a gente deve, amanhã, eu digo dia 13, né, então nós devemos aí verificar quais serão as reações do presidente Xi Jinping e quais as reações, talvez, da política interna, porque a política interna determina a política externa de um país. Então, caso Xi Jinping veja nisso mais um desafio
a manutenção de Taiwan de forma independente, ele deve aumentar sua retórica. Quais seriam os impactos aí para o agro, né? Do ponto de vista prático, acredito que não seja, talvez seja neutro, tá? Porque a China é muito pragmática. Então, se ficar só no plano da retórica, pelo menos até o final do ano, se os Estados Unidos não tomar nenhuma medida do ponto de vista de taxação de importação de produtos chineses, né? Porque se os Estados Unidos tomar algumas atitudes retaliatórias do ponto de vista comercial, como taxação de produtos, aumentar a taxação de importação de produtos chineses, por exemplo, como ele já fez com relação à importação de aço, aí sim terão impactos positivos, por exemplo, para o agro brasileiro. Por quê? Porque a China deve procurar aumentar o seu consumo, ou melhor, aumentar as importações de commodities brasileiras e de outros países, de outros players, né, no mundo. Isso pode beneficiar o Brasil, mas o país tem que estar pronto para isso, né? Por exemplo, com relação a gastos, com relação a transporte, exportação, qualidade de produto, enfim, uma série de outras coisas. Se o país estiver preparado e dependendo de quais serão as atitudes aí tomadas pelos Estados Unidos, pelo presidente Xi Jinping, realmente pode ser benéfico para o Brasil. Mas sempre lembrando que a China é muito pragmática. Mesmo em situações de conflito ou como essas atuais, em que tem a possibilidade do presidente, do candidato à situação ganhar, a China vai continuar importando produtos dos Estados Unidos, desde que os preços estejam de acordo e a qualidade, enfim, uma série de outros itens estejam de acordo. Muito bem. Alexandre Coelho, doutor em Relações Internacionais pela USP, especialista do Observa China, falando conosco direto do Japão. Muito obrigada pela análise em relação à eleição de Taiwan, impactos na geopolítica mundial, relação entre Estados Unidos e China e o agro. Fique convidado para voltar mais vezes. Até a próxima. Muito obrigado. É sempre um prazer conversar com vocês. Obrigada a você, Alexandre. E os ataques do grupo rebelde do Iêmen, chamado Houthi, têm chamado a atenção do mundo pelos impactos que está causando no transporte marítimo global. Essas imagens, para quem nos assiste pela TV, que estão sendo mostradas, são de novembro do ano passado, onde essa embarcação foi sequestrada e os tripulantes feitos reféns. Desde esse período, esses rebeldes, que contam com o apoio do Irã, estão atacando navios na região do Mar Vermelho. Eles dizem que as ações são uma vingança contra Israel pela campanha militar na faixa de Gaza. E que o Mar Vermelho dá acesso, né, à questão do canal de Suez, está indicado nesse mapa, a gente está observando na tela. Nesse canal trafegam cerca de 40% dos produtos comercializados entre Ásia e Europa, incluindo petróleo, cereais e diversos tipos de produtos. A consequência é que esses ataques estão fazendo com que os navios busquem outras rotas, contornando o sul da África, ou seja, fazendo um percurso maior. Nesta semana, as forças navais dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha bateram 21 drones e mísseis disparados por esse grupo rebelde. Já a gigante marítima Maersk alertou que poderá levar meses para essa rota comercial do Mar Vermelho ser reaberta, gerando um golpe econômico e inflacionário para a economia global, empresas e consumidores. O petróleo Brent subiu quase 4% na sexta-feira, com um barril ao redor de $80. O mercado repercutiu o aumento da tensão nessa região do Oriente Médio. E de acordo com a consultora em comércio exterior, a Karina Dalmas, o preço dos fretes internacionais na rota Ásia-Europa já subiu 170% na comparação mensal. Ela também faz um alerta para o aumento do tempo de trânsito dos navios e efeitos na disponibilidade de contêineres, que o agro, por exemplo, utiliza para embarcar produtos. Vamos conferir. Estamos iniciando 2024 com interrupção em 2 dos corredores comerciais cruciais do mundo.
o Canal do Panamá, que vem sofrendo com uma seca e operando com 65% da sua capacidade de travessia, e o Canal de Suez, que sofreu ataques a navios recentemente. O Canal de Suez corresponde a aproximadamente 15% do comércio mundial, que inclui as exportações de petróleo e 30% do volume global de transporte de container. 6 das 10 maiores companhias marítimas estão em grande parte ou completamente evitando esta rota. A rota alternativa, então, é a que contorna o Cabo da Boa Esperança, que acaba gerando atrasos de até 3 semanas devido ao aumento no tempo de trânsito, o que também, obviamente, acaba aumentando o custo da operação para a companhia marítima. Os índices de preço de frete já mostram um aumento agora em janeiro de aproximadamente 170% na rota da Ásia-Europa, e o índice global está em 88% de aumento no preço do frete marítimo agora em janeiro. O restabelecimento de um trânsito seguro pelo Mar Vermelho pode levar meses, e isso acaba gerando um efeito cascata, impactando não apenas no custo, tempo de trânsito, mas também na falta de equipamentos. Devemos considerar também que as semanas de atraso levam um prazo maior no ciclo de reposição do container vazio. Ou seja, se antes um container conseguia cumprir 4 viagens no ano, agora fará 3, o que gera falta de equipamento no mercado. Para o agronegócio, as empresas que operam suas exportações em containers devem considerar suas previsões e reservas de espaço em navio com pelo menos 3 semanas de antecedência, para que os equipamentos sejam reposicionados e estejam disponíveis. Um fechamento prolongado da hidrovia pode prejudicar sim as cadeias de abastecimento globais e elevar os preços dos produtos manufaturados em um momento crucial na batalha para derrotar a inflação. Karina Dalmas, muito obrigada pelas atualizações da situação na região do Mar Vermelho e impactos para o agro. E depois do intervalo você vai ver que a Agência Climática Americana fez uma primeira previsão para 2024 e apontou a presença do El Niño e da Laninha neste ano. E mais, as atualizações da maior feira de tecnologia do mundo, direto de Las Vegas. Não saia daí, a gente volta já. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse newcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News.
Nesta semana, Mark Zuckerberg, que é presidente da empresa dona do Facebook e do Instagram, que é bilionário, ele disse que entrou em um novo mercado. Você sabe qual é? O da pecuária. Em uma postagem nas redes sociais, ele afirmou que o objetivo é criar uma das carnes bovinas de mais alta qualidade do mundo e que os animais das raças Angus e Wagyu serão alimentados com farelo de macadâmia e cerveja produzidos na própria fazenda. Zuckerberg ainda afirma: queremos que todo o processo seja local e integrado verticalmente. E para finalizar, ele postou uma foto com um belo corte de carne bovina. Tá aí, um bilionário das techs investindo na pecuária. E nesta semana também, a Agência Climática dos Estados Unidos fez a primeira projeção oficial para o El Niño em 2024. O fenômeno foi responsável pelo excesso de chuvas no sul do país, com enchentes em diversas cidades, e também responsável por seca e irregularidade nas precipitações em áreas como o norte do Brasil. A NOAA, que é essa agência do governo norte-americano, estima que o pico do El Niño está ocorrendo agora nesse início de janeiro. E a expectativa é que o fenômeno continue nos próximos meses, mas vá perdendo intensidade gradualmente. A gente tem um gráfico para quem nos assiste pela TV e é possível ver algumas barras em vermelho diminuindo. Isso indica que o pico do El Niño está realmente ficando para trás. Entre abril e junho deste ano, há uma expectativa de que o El Niño ceda espaço para a neutralidade climática. E no segundo semestre, você consegue observar pela TV que há um aumento da probabilidade de ocorrência do fenômeno Laninha, aí simbolizado nas barras em azul no mapa ou no gráfico que está na tela. Ou seja, a gente tem um 2024 começando com El Niño, terminando com o Laninha. O que isso significa na prática para as lavouras do Brasil, para as condições climáticas? Alencar Júnior Zanon é professor da Universidade Federal de Santa Maria e membro da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, está rodando o Mato Grosso e vai falar conosco agora. Seja muito bem-vindo, Alencar. Como é que está a situação aí em Mato Grosso, onde você está no momento? Que efeitos o El Niño já está provocando na safra verão, hein? Muito obrigado, Kelly. Nós estamos nesse momento em Sorriso, participando de algumas transferências de informação para o produtor. E o que a gente observa? O impacto da seca que nós tivemos na soja, isso provocou aí um pouquinho do atraso da safra de milho e, consequentemente, da safra de algodão. Então, nesse momento, a gente observa aí o produtor colhendo a soja já, plantando algodão e plantando o milho também. E como tu comentaste, nós tivemos uma irregularidade muito grande no início da safra, e isso fez com que as primeiras lavouras, principalmente com soja mais precoce, tivessem produtividades entre 20 a 30 sacos por hectare, o que é muito baixo para o Mato Grosso. E é um dos efeitos que o El Niño provoca aqui na região central do Brasil, no Cerrado brasileiro. Ou seja, irregularidade de chuvas. Mas a gente observa também que essa soja que foi plantada mais para o final do mês de outubro, início de novembro, nós já temos aí uma soja com bom desenvolvimento, apesar de ser irregular. Ou seja, áreas muito boas e do lado áreas muito ruins por ter pego uma chuva ou não ter pego uma chuva. Essa é uma questão bem importante de destacar também, né? Essas diferenças que a gente vê entre uma região e outra. Conta pra gente quais são as suas expectativas para a safra de milho. Você disse que a semeadura já está começando em algumas áreas do centro-oeste do Brasil? Correto, começando a semeadura da safra de milho e, felizmente, as chuvas elas regularizaram. Então, a gente imagina que nós vamos ter um bom estabelecimento, ou seja, uma lavoura bem estabelecida. E agora nós vamos verificar o impacto dessa transição do El Niño para a Laninha lá no mês de março, abril, essa perda de intensidade de um fenômeno e o crescimento de um outro fenômeno. Interessante esse ponto, queria explorar melhor com você. Você está pensando, então, numa condição em que os efeitos do El Niño começam a se diminuir e isso pode beneficiar a safra de milho de inverno, ou eu entendi mal? Correto. Nós temos uma
a presença do fenômeno El Niño é o aumento das irregularidades, principalmente quando a gente está iniciando uma safra de soja ou terminando uma safra de milho. Então, no momento que a gente começa a ter essa transição, isso significa que nós podemos ter chuvas um pouquinho mais prolongadas aí no mês de abril, início do mês de maio, e isso pode significar para a cultura do milho uma boa safra. Excelente. Sei que você preparou alguns mapas para a gente, a nossa audiência gosta muito de visualizar o que vem por aí. A gente ainda está sob efeito do El Niño, então o primeiro mapa que nós vamos olhar é o mapa de janeiro, mapa que mostra as chuvas espalhadas pelo Brasil e que vai interferir na safra de verão que está em curso. Qual é a informação mais importante desse mapa para a nossa audiência neste momento? Nós podemos observar, principalmente no Cerrado brasileiro, pegando Mato Grosso, indo em direção à Bahia, que nós temos as chuvas acima da média, isso é muito bom. A soja que vai finalizar o enchimento de grão aqui no Mato Grosso, praticamente em todo o Cerrado, vai ter água suficiente. E se nós pensarmos no sul do Brasil, nós temos chuva dentro da normalidade, viemos com uma boa safra em virtude da boa disponibilidade hídrica, que é o efeito do El Niño no sul do Brasil. Então nós temos aí uma boa perspectiva para o mês de janeiro. Essa boa perspectiva você está focando em parte do centro-oeste e também está dizendo que o Rio Grande do Sul vai bem. Tem algum alerta negativo que você gostaria de chamar a nossa atenção? Essa coloração um pouquinho mais para o lado do marrom, a gente observa que isso indica 25, 50 milímetros abaixo do normal climatológico. Mas como nós estamos em regiões que normalmente têm um alto acumulado mensal, essa condição ela nos indica que nós vamos ter boas condições para o enchimento de grão da soja e o início da semeadura da cultura do milho. Entendo. Agora, só para ficar claro, essas manchas em marrom, então você está chamando a atenção, por exemplo, para riscos para safra na região, por exemplo, do Mato Piba também. Correto. Aonde tem essa parte mais marrom, significa chuva abaixo da normal climatológica. Então, nessas regiões, o produtor deve estar mais atento. Perfeito. Vamos adiante, Alencar, para toda a nossa audiência entender claramente o que a gente está tratando. Quanto mais verde, quer dizer que é chuva acima ou dentro da média, quanto mais para o marrom ou mais escuro é falta de chuva. Esse é o entendimento? Correto, Kellen, é isso mesmo. Quanto maior a intensidade do verde, significa que vamos ter mais chuva, e quanto mais marrom, menor a variabilidade negativa, ou seja, vai chover abaixo da média. Então, o produtor ele deve ficar atento a essas cores, correto? Legal. Vamos colocar então um mapa dividindo aqui para a gente, por favor, Kaique, e a gente vai prestar atenção ao que o professor Alencar está dizendo em relação a fevereiro. Fevereiro já vai ser um mês em que boa parte da colheita, pelo menos nas áreas centrais, vão ter sido feitas, mas a gente tem um milho sendo implementado. E o mapa que a gente está vendo aqui para fevereiro é um mapa bastante esverdeado, à exceção ali do extremo sul ou parte do sudeste. Isso significa o que na prática para as lavouras no Brasil, professor? Significa, pensando no Mato Grosso, nessa parte verde que nós estamos enxergando, indo em sentido Tocantins e Goiás, e nós vamos ter aí condições para um ótimo desenvolvimento. Pensando na cultura do milho, que vai estar iniciando a emissão de folhas, 2, 3, 4, 5 folhas, é um momento que não exige muito. Então, mesmo nós tendo chuva abaixo do normal climatológico, a quantidade a disponibilidade hídrica que nós teremos nesses meses vai atender à demanda da planta. Mas, claro, o produtor deve ficar mais atento nessas regiões marrons, em virtude dessa perspectiva da chuva ser menor do que a normal climatológica. O que você está dizendo é que o pior momento para a safra brasileira já passou, seja ela a safra de verão ou a que vem aí de inverno? Correto, Kelly. As maiores dificuldades aqui no Cerrado nós já enfrentamos. Nós tivemos perdas significativas na soja plantada até o dia 20 de outubro no Mato Grosso. A soja, depois do dia 20 de outubro, já está pegando essas chuvas que a gente viu em verde. Então, está mais tranquilo. E pensando no sul do Brasil, da mesma forma. Então, o pior já passou. A partir de agora, nós tendemos a ter condições mais próximas das normais, que atendem às demandas das plantas. Que bom. Agora tem mapa de março também. Alguma questão importante para destacar? A gente pode encher a tela rapidamente, só para mostrar. É o mapa do Brasil. O mapa do Brasil também com muitas áreas em verde, ou seja, são áreas em que parece formar até um corredor ali de umidade, né, professor? É o El Niño se despedindo
despedindo e deixando uma condição de mais chuvas regulares? Muito bom, Kellen, é justamente isso. Nós temos aí um predomínio da cor verde. A cor verde significa chuva acima da média, e aí nós temos condições ótimas para o pleno desenvolvimento do milho, para o pleno desenvolvimento do algodão, e também pensando no sul do Brasil, nós vamos ter aí condições muito boas para finalizar o enchimento de grão da soja. Então nós temos aí uma condição muito favorável. Que bom, porque o que a gente quer é uma safra boa, né? Muita gente sofrendo aí com essas colheitas ruins, perdas de produtividade. Imagina, 30 sacas de soja no centro-oeste brasileiro é realmente um desafio. A gente está acostumado com produtividades acima de 55, 60 ou até os recordistas que conseguem 3 dígitos, né, professor? Agora, para a gente ir adiante, El Niño então parece se despedir, deixando uma condição climática mais favorável ao desenvolvimento da safra de inverno. Você está prevendo também um desenvolvimento favorável para verão e inverno. Agora eu queria olhar um pouco mais adiante para os efeitos de uma chegada de laninha. Tem alguma questão importante para a gente já observar, até a intensidade do frio, como que isso vai repercutir a partir de agora na safra de milho, por exemplo? A gente deve ficar muito atento à previsão climática. Ela tem uma previsibilidade boa de 3 meses, então no momento crítico aí, que é o mês de abril e maio, que vai ocorrer o enchimento do grão do milho, ainda a gente não tem ferramentas que permitam a gente conseguir fazer afirmativas mais sólidas. Em virtude disso, nós vamos ficar na torcida para que, com a redução do El Niño, diminua a variabilidade e que as chuvas consigam se alongar um pouquinho para dentro do mês de maio e que a gente consiga ter uma boa safra de milho aqui no Mato Grosso. Professor, há quem vai dizer que o senhor está muito otimista com a saída do El Niño, deixando condições melhores para a safra verão e inverno e até com a chegada do Laninha. O senhor acredita que está mesmo otimista com a condição climática para 2024? Pensando no Cerrado brasileiro, eu acho que a gente está bem otimista, realmente o cenário é favorável. E, infelizmente, pensando no sul do Brasil, a chegada de uma laninha acende novamente para nós uma luz laranja, porque laninha para nós significa chuva abaixo da média, e aí o produtor tem que estar atento. Claro, pensando na safra de trigo, para nós no inverno é interessante chover menos. Esse ano a gente teve grandes perdas no sul do Brasil, no trigo, pelo excesso de chuvas. Pensando nas culturas de inverno, no Rio Grande do Sul e no Paraná, é interessante também a laninha. Mas, claro, vai depender muito da intensidade desses fenômenos. Muito bem. Alencar Júnior Zanon, professor da Universidade de Santa Maria e membro da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, muito obrigada por estar conosco, por trazer as informações climáticas e também do agro brasileiro. Volte sempre. Muito obrigado, Kellen. Parabéns pelo trabalho. Um abraço a todos. A você também. Obrigada. E nesta semana, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, reduziu a projeção de safra do Brasil na temporada 23-24 por conta dos problemas climáticos causados pelo fenômeno El Niño. No caso da produção total de grãos, a projeção de janeiro indicou uma safra de 306,3 milhões de toneladas contra 312 milhões de toneladas que haviam sido previstos no mês anterior. Para a soja, que é a principal commodity agrícola do Brasil, a Conab também indicou revisões. Vamos ver, então, os últimos dados atualizados. A previsão inicial, lá no começo da temporada, era de 162,4 milhões de toneladas. Aí, em dezembro, houve uma revisão para 160,1 milhões de toneladas, o que ainda significava uma safra recorde. Agora, em janeiro, a Companhia Nacional de Abastecimento cortou em mais de 5 milhões de toneladas a estimativa de produção da soja, ficando com um número de 155,2 milhões de toneladas. É um corte expressivo de dezembro para janeiro, mas ainda mostra uma visão de safra recorde por parte do órgão do governo. Já no caso do milho, também houve redução na previsão. Vejam só que a previsão inicial era de 119,8 milhões de toneladas. Aí, em dezembro, houve uma revisão na safra total para 118,5 milhões de toneladas. E agora, em janeiro, mais um corte foi feito, 117,6 milhões de toneladas, é o que projeta a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento.
E a gente vai adiante para ver também o que as consultorias privadas estão dizendo sobre, por exemplo, a safra de soja no Brasil. A gente tem a AG Resource com 150,7 milhões de toneladas, uma estimativa menor do que a do governo. A Safras e Mercado também teve corte agora na estimativa de janeiro, está com 151,36 milhões de toneladas. A Celeris Consultoria, 152 milhões de toneladas. E a StoneX, 152,8 milhões. Essas 4 consultorias já descartaram safra recorde de soja na temporada atual, prioritariamente em função dos problemas climáticos que atingiram as produções em diferentes estados do Brasil. A Cogo Inteligência também atualizou as projeções, está com 155,2 milhões de toneladas, o que ainda significa um recorde se a gente comparar com cerca de 154 milhões de toneladas de soja colhidos na temporada anterior. Esses são os dados mais atualizados de algumas consultorias privadas sobre a safra de soja do Brasil. E agora a gente vai conhecer as novidades da principal feira de tecnologia do mundo que aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos, nesta semana. A CES, conhecida por revelar as maiores tendências em diversas áreas. É lá que as empresas de diferentes setores anunciam os últimos lançamentos e entre alguns dos temas abordados estão novidades sobre inteligência artificial, realidade virtual, drones e robótica. Para o agro, o evento contou com algumas das principais empresas do setor e dedicou conferências para as agtechs e também para as empresas de tecnologia de alimentos. Uma das curiosidades que a gente acompanhou lá é a Air Farm, isso mesmo, Air Farm. É a primeira fazenda inflável do mundo. Sem estrutura de aço pesado, ela foi projetada para ser leve e resistente. A estrutura recircula a umidade e reduz a necessidade de água. E é uma tecnologia voltada, por exemplo, para nações em desenvolvimento. Outra tecnologia que chamou a atenção de quem passou por lá é da empresa Deep Agro. Ela desenvolveu um sistema inteligente de detecção de plantas daninhas para aplicação seletiva de herbicidas. Essa ferramenta permite a economia no uso de agroquímicos e foi desenvolvida para funcionar em sistemas de produção de plantio direto também. E tem mais, olha só que curioso, uma tecnologia para a produção de cerveja em casa. Já pensou? A companhia que está revelando essa tecnologia diz que o dono da máquina poderá preparar até mais de 13 mil receitas no próprio lar, hein? Essas imagens foram enviadas para a gente pelo Arthur Igreja, que participou desta edição lá nos Estados Unidos e compartilhou conosco algumas destas novidades. Muito obrigada. E antes da gente encerrar a edição de hoje, eu tenho um recado para você. Alta performance e baixo investimento? Isso você tem com Fusão, o fungicida da Yara que combate o avanço das doenças e da resistência no Brasil. Fusão é ideal para o controle de antracnose e mancha-alvo e se destaca entre os fungicidas para a ferrugem da soja, sendo considerado o que mais cresce em performance pelo consórcio de rede de ferrugem. A ação sistêmica faz com que seja rapidamente absorvido e translocado pelas plantas, trazendo ainda mais resultados em pulverizações preventivas. Acesse o site yara.com.br ou pelo QR Code que está aparecendo na sua tela e saiba mais. Na hora H da proteção da soja, é Yara. Pode confiar. Muito bem. E eu tenho um convite para te fazer também. Você quer receber as notícias do Brasil e do mundo que impactam o agronegócio no seu celular? É só adicionar o número do WhatsApp que aparece na sua tela e enviar uma mensagem para a gente. Diariamente, a gente envia as notícias do agro, análises e muito mais para o seu celular. O número é 11 9 40 44 5422. Eu vou repetir. O número é 11 9 40 44 5422. A gente espera ficar ainda mais próximos com as notícias do agro diretamente no seu celular. E o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos.
A gente se vê na próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Realização Jovem Pan News.